Deus, nessa noite eu quero te agradecer, Pai, te agradecer por mais uma turma que se inicia, por cada família, Deus, aqui representada. Tu tem nos dado uma missão, um propósito. Senhor, toma a família de cada um deles aqui presente, toma esse processo, Senhor, nas tuas mãos. Tudo que nós vamos falar, cada encontro, cada palavra, que cada encontro nosso possa chegar de forma personalizada no coração e na mente de cada um deles. Senhor, toma a mente de cada um nas tuas mãos, não permita que o inimigo possa lançar ideias, lançar palavras, mas que a gente possa estar com o capacete da salvação, que a gente possa estar, Senhor, com a mente aberta para aprender algo novo, para aprender algo de Ti, Senhor, aprender a fazer diferente. Deus nos ajuda a abrir mão daquilo que a gente sabe para aprender algo novo e que a gente venha a ser transformado, Deus, a cada encontro que uma chavezinha venha a ser virada na nossa vida, na nossa mente e nas nossas finanças, Pai. Toma os casamentos nas tuas mãos. Senhor, toma a união de cada um que está aqui. Usa, Deus, a minha vida, usa a vida do Mário, usa, Senhor, a vida da nossa equipe, Senhor, nas tuas mãos, que cada um exercendo seu papel possa participar daquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada família aqui, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, ó, vocês pegaram aí a água de vocês, a taça de vocês. Eu quero começar já. Deixa eu ver, peraí, eu acho que eu não adicionei, deixa eu só confirmar a galera da equipe aqui. Pode ser que eles não estejam vendo o link. Já mandei lá, pronto. Hoje eu vou apresentar para vocês, parte da equipe, e eu vou mostrar o que vai acontecer durante toda a mentoria, para que vocês possam se preparar psicologicamente de como vai ser, né? E aproveitar isso o máximo possível. Eu queria que vocês pegassem aí o copo de água de vocês. Se vocês tiverem uma jarra, traz também uma jarra vazia, onde caiba o líquido aí da sua água, que nós vamos fazer um momento aqui, daqui a pouquinho, tá bom? Então, pode aí pegar a sua... Se você está aí em casal, né, que às vezes o marido está num lugar, a esposa está no outro lugar, ou às vezes um está assistindo, tá? Não tem problema, pega só o seu copo e a jarra que a gente vai fazer. Se você está em casal, melhor ainda, que depois a gente ainda vai brindar aqui o que a gente vai fazer, tá bom? Oi, Roberta, seja bem-vinda. A Dani, que quando chegou estava mexendo aqui, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Rua na rotina, que acho que essa aqui talvez eu não consiga. Tá, não tem problema. Vamos lá. Então, deixa eu dar uma primeira palavra do que a mentoria é, né, e com que base ela está pautada. Ela está pautada em Mateus 6,33, né, numa versão que eu não sei quem conhece, não sei se vocês conhecem a versão A Mensagem. Né, A Mensagem. Conhece? Alguém conhece essa Bíblia? Linguagem contemporânea? Isso. Esse versículo aqui é um versículo famoso para a gente, né, Mateus 6,33. Busque, né, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E olha que legal como é que está na versão A Mensagem, me chamou muita atenção, né? Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Gente, é baseado nisso aqui tudo que a gente vai falar e fazer durante o processo. Por quê? Às vezes a gente acha que buscar o reino de Deus e a sua justiça é só ir para a igreja ou exercer um papel, né, um cargo, e não é. Né? O reino de Deus abrange tudo, abrange a nossa família, abrange o nosso trabalho, justiça. O que é justiça? Né? A justiça tem a ver com o que é certo e o que é errado. Então, olha como que essa versão traduz. Né? Busquem, orientem a vida de vocês de acordo com a realidade.
a iniciativa e a provisão de Deus. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer vocês entenderem, primeiro, a gente precisa entender qual é a realidade de cada um. Eu até vou ter essa foto esse desenho do cara tá ali imaginando, né, o dinheiro dele crescendo, mas isso ainda é a imaginação, ainda é a fé, mas a realidade, ela qual é? Né? Se nós não respeitarmos a realidade financeira de hoje, a gente não vai conseguir alcançar a realidade financeira que a gente deseja. Não plenamente, não sem problemas. Então, a Bíblia está falando que você precisa orientar a sua vida de acordo com a realidade, de acordo com o que é real primeiro. Tem a iniciativa para sair desse lugar, né? A gente precisa ter iniciativa para sempre estar crescendo. A gente está falando de dinheiro aqui, gente, mas é em todas as áreas da vida. A gente não pode estagnar como pai, a gente não pode estagnar como servo, a gente não pode estagnar como nada. A gente, como esposo, como esposa, a gente está sempre crescendo. E aí, a provisão de Deus, né? A gente precisa acolher, voltar a acreditar na provisão de Deus. Sula, como assim? Uma preocupação que eu tenho sentido, né, quando a gente fala de ser escravo do dinheiro, é que eu acho que a gente desacreditou da provisão de Deus. Mas não desacreditar assim, eu não acredito na provisão de Deus. Não, a gente fala que acredita, mas na prática a gente não está disposto a esperar por ela. Então a gente acaba tomando algumas ações antes de Deus. Eu não sei quem já reparou aí, gente, quem puder, tá com a câmera aberta, eu vou agradecer. Aí eu não me senti sozinha aqui, estou falando com um monte de letra aqui. W, J, J, M, M. Obrigada, Pamela. A gente, quando a gente fala da provisão de Deus, eu não sei quem já reparou aqui, obrigada, Michele, eu não sei quem reparou aqui, quem já reparou que Deus costuma fazer as coisas nos 45 do segundo tempo? Quando você pensa assim, caraca, não vai dar mais. Agora é o fim. Aí Deus vai... Pum. Quem já viveu os 45 do segundo tempo do Senhor? Acho que todo mundo, né? Já passou por uma situação onde nos 45 do segundo tempo Deus veio e apareceu. Só que a gente está numa geração que está muito acostumada com isso daqui, ó. Com o celular, com o micro-ondas, tudo muito rápido, né? Tudo está acostumando a gente a não esperar. Nós não temos mais paciência de esperar, porque tudo à nossa volta está fazendo a nossa mente ter pressa. A gente tem pressa das coisas. E a provisão de Deus, ela não vem no tempo que a gente quer. Ela vem primeiro provando a nossa fé e depois suprindo aquilo que precisa ser suprido. E muitas das vezes a gente não vive a provisão de Deus porque a gente não dá tempo para Deus fazer. A gente vê o problema, a gente até ora, Deus, ajuda aí. Aí tá bom, não ajudou, não fez, a gente foi lá, passou o cartão, a gente foi lá, pegou empréstimo, a gente foi lá, pediu emprestado. A gente não espera Deus fazer. E eu quero, nesse processo, reacender na mente de vocês. Por que eu falo que é reacender? Eu sei que todos vocês sabem disso. Só que a gente foi automatizado. Então, eu quero lembrar a vocês que vocês têm um Deus que cuida de vocês. E é um Deus todo-poderoso. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. Você tem um Deus que pode absolutamente todas as coisas. E aí, se a gente pede algo a Deus que a gente não pode fazer, a gente ou espera ele fazer, e se ele não fizer, é porque ele não quer fazer ou porque aquilo não é bom para a gente naquele momento. E se Deus não quer fazer ou não é bom para a gente naquele momento, por que a gente vai querer algo que Deus não quer? Por que vamos buscar, por que a gente vai com todas as nossas forças atrás de algo que Deus não quer nos dar? Se Deus quiser te dar algo, ele vai te dar condição, ele vai fazer algum milagre e isso vai acontecer na sua vida. Você não precisa se enrolar financeiramente para as coisas acontecerem como Deus quer.
Só que muitas das vezes a gente vai na frente de Deus. A gente já pressupõe o que Deus quer e a gente faz com as nossas mãos. Então, toda mentoria, eu vou estar sempre trazendo o que para vocês? Entendam qual é a realidade de vocês hoje. E baseado nessa realidade, a gente está aqui numa iniciativa e a gente vai aprender qual é a nossa parte no processo e deixar Deus à vontade para fazer a parte dele. A mentoria é sobre você aprender o que você devia estar fazendo. Porque a parte de Deus, gente, nunca vai faltar. Só que muitas das vezes a nossa parte está faltando. Por falta de conhecimento, por a gente não saber fazer, por a gente não ter outra opção. Nunca ninguém nos apresentou outra coisa. Então, a gente segue fazendo e vivendo como a gente achou que era certo. A gente vai fazendo as coisas igual nossos pais faziam, ou igual um amigo que a gente olha que é bem-sucedido faz. Ninguém foi ensinado. Então, vocês estão aqui para aprender qual é a parte de vocês no processo. Porque eu tenho absoluta certeza que quando vocês se empenharem em fazer a parte de vocês, Deus vai fazer aquilo que vocês não podem fazer. Faz sentido isso, gente? Ok? Ok. Aí agora eu vou aproveitar que a Maria Isabel e o Harrison, todo mundo tem dificuldade com o nome do Harrison. O Harrison, hoje, uma menina lá da turma 15 falou assim, eu falei com aquele menino, aí falou um outro nome que não era o seu. Eu nem sei. Mas eu quero apresentar para vocês, porque eles não vão ficar na aula, então eu vou deixar eles falarem rapidinho, eles se apresentarem, porque sou eu e mais uma equipe que vai cuidar de vocês. Então, tem a tia Sula, tem o tio Mário, que é o psicólogo, e tem o Harris, tem a Maria Isabel e tem a Dani Viana. A Dani Viana está com problema no celular dela, não sei se ela conseguiu ajeitar, mas se ela não conseguir aparecer hoje, em outro momento ela vai aparecer para apresentar vocês, tá bom? Então, eu vou deixar o Harrison, depois eu vou escrever, depois ele vai se apresentar lá no grupo, aí vocês vão ver o nome direitinho. Salvem o contato deles, tá, gente? Salvem o contato do Harrison, da Maria Isabel, da Dani Viana, meu, do tio Mário, para que quando vocês vejam, vocês sabem assim, não, eu tenho que olhar essa mensagem, porque eu sei que tanta mensagem no celular, né? Então, para vocês ficarem atentos nisso. Harrison, com a palavra a você, jovem. Fala, povo rico. Tamo aí. Meu nome é Harrison, como a Sula falou. Gente, nós já provamos da mentoria. Foi incrível. Nós vivemos frutos, estamos crescendo cada vez mais com ela. Então, é muito bom ter vocês aqui. Vocês estarão vivendo os frutos que nós vivemos, que nós ainda estamos vivendo e que a gente ainda vai viver, né? Projetos e planos para o futuro. Mas sem muita demora para a aula de vocês correr aí, eu vou estar responsável pelas planilhas, em ajudar vocês com as planilhas. Então, tudo que vocês tiverem dificuldade com relação às planilhas, você pode entrar em contato comigo, que eu vou estar tentando ajudar vocês o máximo. A ideia sempre é que vocês façam, que vocês exercitem, se esforcem, se dediquem para vocês fazerem, para vocês dar o melhor de vocês. Mas eu estarei aqui para dar todo esse suporte, ajudando vocês a todo instante. E também, vocês já ficam ligados aí que dentro dessa semana eu já vou estar entrando em contato com vocês para saber qual é o nível de vocês com relação ao computador. Sou mais ou menos, arranho, tem um filho aqui que me ajuda, tem o tio, o primo que me ajuda. Aí para mim ficar ciente, para saber já quem eu vou precisar, talvez dar um pouquinho mais de atenção para estar ali esperto e ajudar vocês. E toda semana eu vou estar aí entrando em contato também para animar vocês a estar ali sempre organizado com a planilha, porque, cara, sem a planilha não vai funcionar. Então você tem que estar a tempo, você tem que seguir nesse processo. Então, fica aí atento aí, salva aí, é meio difícil de escrever meu nome, mas vou estar apresentando lá, colocando lá, como
algumas pessoas salvam meu nome com outros nomes, você pode até botar lá, menino da planilha. Vai ficar até mais fácil. Mas o importante é a gente fazer com excelência e vocês aproveitar o máximo, extrair o máximo que vocês têm para vocês crescerem e poderem ser considerados ricos. Vocês já são, porque vocês mudaram a mente e entraram no curso. Isso é uma riqueza. Deus abençoe. Eu vou deixar a Maria Isabel falar, mas deixa eu falar outra coisa que o Harris falou, é que o Harris também faz o papel da planilha e o papel do nosso anjo, ele é o anjo da nossa mentoria. Então, é o anjo perturbador de vocês. Sabe o que é um anjo perturbador? Perguntar, e aí, você está fazendo? E aí, você está acompanhando? Sabe? Para vocês não se perderem no meio do caminho. E a Maria Isabel, ela é o nosso olhar espiritual da mentoria. Então, a Maria Isabel vai estar com esse papel de orar por vocês, de estar ouvindo os pedidos de vocês de oração. Se vocês tiverem alguma dificuldade, gente, vocês vão ver que esse processo é muito espiritual. Vocês vão ver isso no meio do caminho. Então, qualquer coisa, a Maria Isabel, eu vou deixar ela se apresentar, mas eu quero apresentar ela, que eu vejo... Quem conhece minha mãe aqui? Quem conheceu minha mãe? O Juan, Roberta, o Wellington, eu sei que conheceu. Eu acho que o resto não conheceu. Eu olho para a Maria Isabel e eu vejo uma mini pastora Lúcia. Eu vejo essa unção derramada sobre ela. Uma pessoa super discreta, uma pessoa que vocês podem contar, que vocês podem se abrir. Com certeza ela vai estar ajudando vocês. Pode se apresentar, Maria Isabel. Boa noite, povo rico. Então, como a Sula já me apresentou, né? Meu nome é Maria Isabel, e o meu papel aqui, sou esposa do Harrison, nós juntos já bebemos dessa fonte que vocês estão bebendo agora, e o meu papel aqui nesse processo é dar esse suporte espiritual para as famílias, dar esse suporte espiritual para vocês. Como a Sula estava falando agora há pouco, né? Toda a mentoria é baseada num texto bíblico, é baseada numa sabedoria que não vem só de uma sabedoria humana, mas de uma sabedoria que é divina, que vem do Senhor. Então, o nosso objetivo aqui é que vocês consigam usufruir plenamente daquilo que Deus tem para derramar na vida de vocês através desse processo. A mentoria, ela é um processo que, quando a gente se entrega para esse processo, e esse processo não está simplesmente nas mãos da Sulamita ou nas mãos de qualquer um de nós da equipe, mas esse processo que a gente se entrega para viver com Deus. Quando a gente se entrega para esse processo diante do Senhor, com o Senhor, Deus realmente faz extraordinário. Deus realmente faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, o objetivo, o meu papel aqui é dar esse suporte para vocês, ouvir os seus pedidos de oração, ouvir aquilo que vocês têm como dificuldade, aquilo que talvez para você hoje é um milagre que você precisa. E nós não temos como fazer milagres, mas nós temos como recorrer a quem faz. Então, esse é o meu objetivo aqui. Então, quero estar presente, vou estar também entrando em contato com cada um de vocês, para a gente conversar, se conhecer um pouco melhor, eu conhecer, ter um conhecimento sobre a necessidade de vocês, para como a gente vai orar por cada um individualmente. E eu creio que Deus tem muito para fazer por cada um de vocês, já está sendo e vai ser enriquecedor de todas as formas, em todas as áreas, esse processo. Não só financeiramente, não só para o bolso, mas em todas as áreas da vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Maria Isabel, obrigada. Gente, equipe de milhões que eu falo, podem ficar à vontade com eles, tá? São de Deus, só tem gente de Deus aqui. Então, ó, esse é como porque é baseado na mentoria, e agora eu vou mostrar para vocês por onde a gente vai caminhar, os pilares do método, tá? Então, primeiro, eu sei que a gente fica muito preocupado com os números, né? Alguns mais do que outros, mas eu quero que vocês saibam que, primeiro, a gente vai olhar para dentro. Então, o primeiro pilar que a gente vai caminhar é do autoconhecimento financeiro. A gente vai olhar para dentro de vocês, tá? Vocês vão olhar para dentro de vocês mesmos. Junto com ele, paralelamente, é o segundo pilar, que é o registro e a análise.
Então, a gente vai estar anotando gastos, sim, mas eu quero já tranquilizar vocês que a gente vai anotar para depois não precisar anotar mais. Só que agora a gente vai precisar anotar, tá? Então, no primeiro momento, a técnica que a gente usa é para depois vocês não precisarem ficar escravos de ficar anotando gastos. Só que, num primeiro momento, a gente precisa que vocês façam isso, tá? Então, ok. E o terceiro pilar é o pilar do conhecimento financeiro, que é onde vocês vão estar aprendendo o que é o certo e o que é errado fazer financeiramente falando. Dentro ali da boa gestão, dentro da educação financeira. E biblicamente também. O quarto pilar é uma estratégia personalizada. Então, muita atenção aqui que eu vou falar. Vocês vão aprender a fazer algo para vocês. Hoje eu vou apresentar algumas planilhas para vocês. Gente, é tudo simples, tá? É tudo só para você colocar o valor. Você só vai colocar o valor ali. Você não precisa fazer nada. A planilha já vai fazer para vocês. Mas essas planilhas que eu vou mostrar hoje para vocês não é a definitiva, não é o planejamento ainda, tá? O planejamento ele vai começar a ser feito daqui a um mês. Daqui a um mês eu vou falar assim, ó, agora vocês podem entrar na aula do planejamento e começar a construir ele. Lá vocês vão ver que eu vou ensinando passo a passo. Eu separei em várias partezinhas pequenas para que vocês não se embolem ao fazer isso. E esse planejamento ele vai ser personalizado a quem vocês descobriram que são e aos gastos de vocês. Então, não é algo que eu vou impor. É você com seu esposo, ou você sozinho, quem está solteiro, que vai fazer, que vai construir, baseado em tudo que você vai aprender. Tá? E, por último, é a ação. Então, vocês vão ter aplicativos, vai ter algumas maneiras de fazer, que é para deixar fácil, para deixar de forma simples essa administração durante o dia a dia, tá bom? Vamos lá, algumas orientações e regras. Então, ó, todo o nosso encontro tem uma experiência para viver no final, todo ele. As experiências do primeiro módulo, né, que é essa primeira parte que a gente vai viver, que é do autoconhecimento financeiro, vocês vão compartilhar comigo no privado, tá? Então, você não vai compartilhar lá no grupo. Esse primeiro bloco, essas primeiras aulas onde a gente vai fazer teste, onde a gente vocês vão se descobrir, vocês vão mandar essas coisas para mim no meu privado. E a partir disso, eu vou perguntar coisas para vocês, eu vou instigar vocês, tá? A partir do que vocês vão mandando para mim. O dia e o horário de acompanhamento pelo WhatsApp. Então, toda semana, no domingo, eu separo os horários que eu vou estar respondendo vocês lá no WhatsApp. Sula, eu só posso falar com você nesse horário? Não, você deve mandar mensagem para mim a hora que a dúvida surgir. Pode ser de madrugada, não tem problema. Eu quero que vocês estejam à vontade. Não é que eu vou atender vocês de madrugada a qualquer hora, não, né, gente? Senão a pessoa não vive. Mas eu estou querendo dizer é que você não precisa ficar esperando chegar naquele horário para mandar, porque às vezes você vai esquecer. Às vezes, o horário que você vai ter para pensar nisso é no horário que eu já estou dormindo. Aí você vai deixar de mandar para mim? Não, você pode enchê-la de mensagens de dúvida. E todo dia vai ter um horário lá que eu vou olhar as mensagens, eu vou olhar essa mensagem e vou responder você. Então, não espere, não fique pensando, isso aí vai incomodar. Não, o meu celular ele já é programado, ele fica silencioso na hora que tem que ficar, então você não vai me acordar de madrugada se você mandar mensagem, você não vai... Eu tenho um número profissional e um pessoal, então você não vai me incomodar. Você deve mandar todas as dúvidas a qualquer momento que você as tenha, tá? E no momento que tiver lá de eu responder, eu vou olhar a sua mensagem e vou responder. Eu não quero que vocês fiquem ansiosos, tá? Pensando, ela viu minha mensagem e não respondeu. Não, gente, eu separo um momento certo para responder vocês, para que isso seja feito com qualidade, tá? Todas as nossas sessões, elas serão gravadas. Então, caso você não consiga estar aqui por algum motivo, se esforce. Se esforce para estar aqui ao vivo.
É diferente, o clima é diferente, né? Mas se você não conseguir, a gente bota no mesmo dia na plataforma para vocês e vocês podem assistir na flexibilidade da semana de vocês, tá? Quando que uma aula é cancelada? A aula só é cancelada se não tiver ninguém para assistir, ninguém. Ou se alguma coisa acontecer aqui comigo ou com a minha filha, né? E a gente estiver impossibilitado. Mas fora isso, se tiver um de vocês, nós vamos fazer a nossa aula, tá? Como que vocês devem se preparar? Então, ó, primeiro, tenha cada cônjuge um caderninho. Gente, é um caderninho mesmo, não é um caderno das galáxias, não. Só que eu quero que cada cônjuge tenha o seu, tá? Que vocês vão, tem situações que vocês vão, a maioria delas, na verdade, vocês vão falar de vocês, escrever de vocês, de forma individual, tá? E aí, esse caderninho, vocês vão deixar as 3 primeiras páginas em branco. Sula, para quê? Então, você vai entender, porque cada aula que a gente for se encontrar, a gente vai ter um teste, ou vai ter alguma coisa que vocês vão fazer, e vocês vão descobrir certas coisas de vocês. Essas descobertas, esses pontos centrais que vocês vão descobrindo, vocês vão anotar nas primeiras páginas. Por quê? É esse desenho que vocês vão... um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça de vocês. Então, vocês vão colocar essas informações principais nas primeiras páginas, porque quando você for fazer seu planejamento, eu quero que você tenha essas coisas fácil de achar para você. Se você for toda aula ficar anotando, né? Você vai ficar anotando lá as coisas que forem importantes, certo? Mas aí, qual foi o seu perfil mesmo? Qual foi o seu perfil financeiro? Aí você, peraí, deixa eu ver. Aí, de fora para cá, não sei. Qual que foi o ponto de inclinação de gasto seu? Não sei, entendeu? Então, as coisas que saírem das aulas importantes de vocês vão botar mais dessas 3 primeiras páginas, para ficar de fácil acesso, de você olhar e já saber o que sobre você mesmo, tá? Se eu te perguntar, você sabe me dizer de forma mais rápida. Separem, né? Isso eu quero que vocês façam agora. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês separarem um dia e um horário que vocês se comprometam a vivenciar as experiências. Demora aí, separe aí em torno de 1h30 para você fazer isso. Então, eu quero que você... As nossas aulas, elas serão 2 vezes na semana e às vezes uma vez, né? Essa primeira semana vai ser uma só, algumas são uma só e outras são 2. Mas eu quero que você separe um horário de 1h30, mais ou menos, para você fazer o que a gente vai pedir para vocês fazerem quando acaba a aula. Toda aula tem algo para vocês fazerem. Então, eu quero que vocês já pensem agora, bota aí, ó, na agenda do seu celular para te despertar. Que horas que você vai parar para fazer isso? E por que eu quero que você faça isso agora? Porque senão você vai esquecer. E aí você vai procrastinar a atividade. E aí, quando você procrastina a atividade, aí você faz ela de qualquer jeito, com rápido, com pressa. E eu não quero que vocês façam assim, tá? Eu quero que vocês façam realmente concentrados, realmente com atenção naquilo que vocês estão fazendo, vai ser muito importante. Então, 2 minutinhos para vocês decidirem aí que dia e horário vocês vão fazer isso. Normalmente, a nossa aula será segundas e terças, tá? Quando tiver 2 vezes na semana, vai ser segunda e terça, esse horário de 7h30. Tá? E pensa num outro horário para você poder fazer essas experiências. E aí, de acordo com o que vocês forem decidindo, me dá um qual é para eu saber. Você junto, pode falar, Roberta. A Roberta já foi. Ok. Não precisa necessariamente ser junto com o parceiro, tá? Se conseguir, melhor. Mas, se não, é importante que cada um faça. Eu sei que a vida hoje é, né, uma loucura de horários, mas é importante que cada um faça. O Wellington, eu não vi se você fez assim. Se você fez, tá. Ok. Então, tá bom.
Tentem criar, durante as aulas, um ambiente de concentração e meditação. Então, é importante que vocês não estejam vendo futebol, que vocês não estejam mexendo no celular, fazendo outra coisa paralela. É importante que vocês estejam de forma inteira aqui, né? É o processo, não é um processo da minha vida, é um processo da vida de vocês. Como me portar? Bom, não sejam cruéis, nem benevolentes demais. Sejam sinceros. Tem gente que já tem um chicote pronto para se dar, né? Tem gente que adora se punir. Eu sou a pessoa da face da terra, eu gasto mesmo, eu sou horrível, enfim. E tem gente que adora se dar uma boa desculpa. Não, mas eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo outro. E aí, eu não quero que vocês nem vão para um extremo, nem vão para o outro. Eu quero que vocês sejam sinceros. Quanto mais sinceros vocês forem durante o processo, se permitir ser sincero, tá? Ser sincero não é ser sincero com os outros, é ser sincero consigo mesmo. Quanto mais sinceros vocês conseguirem se permitir ser, mais inteiros vocês vão conseguir sair daqui em relação ao processo, tá? Então, os testes que a gente vai fazer, você não precisa mostrar lá para o seu parceiro, eu quero que você se dê a nota certa, se dê a nota verdadeira, sabe? Para que você possa crescer realmente aqui. Abandone respostas prontas e curtas. Nossas primeiras aulas, gente, vai ser de muito olhar para dentro. Então, às vezes, eu vou fazer uma pergunta que você vai responder no seu caderno. Você não vai responder aqui, você vai responder no seu caderno. Mas, às vezes, você fala assim, mas por que sim? Não, por que não? Por quê? Porque eu gostei. Não, eu quero que você realmente mergulhe na motivação das suas ações. Por que eu fiz isso? Por que isso foi importante para mim? Por que eu senti isso? Porque, sabe, tem psicólogo aqui, não tem? Tem duas psicólogas. Tem a Michelle, que é neuro, e tem a Dani, que é psicóloga. Gente, vocês, e até quem vai para a terapia, né? Se você for para a terapia e se você não estiver disposto a ser sincero, não adianta nada. Né? Não adianta nada. Então, você precisa se abrir para cá, tá? Se abrir de verdade para você mesmo, deixar você se encontrar com você mesmo. Compartilhe as dúvidas, as experiências feitas, né? Não as experiências da primeira parte, tá? Das outras experiências podem compartilhar no grupo. Os avanços, as dicas que vocês tiverem, bota no grupo. Por quê? Eu sei que às vezes vocês ficam com vergonha. Isso aqui vai ser uma pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. E aí o outro que está lá, você pergunta, às vezes, aquilo que você percebeu que é uma dúvida, o outro nem percebeu que devia ter dúvida naquilo. E aí, quando você fala, aí a pessoa se atenta e não estava prestando atenção nisso. Então, não tenham vergonha de perguntar, de falar, de dar dicas. Gente, o mundo financeiro é infinito. Às vezes você conhece uma boa dica de algo que nem eu conheço. Então, compartilha, fala no grupo, fala das coisas que Deus vai fazer. Gente, recebi uma bênção, olha, ia acontecer isso, na última hora aconteceu aquilo. A Bíblia fala, né, que como ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Essa é a importância do grupo, sabe? Um afia o outro. É muito importante quando a gente se permite tanto aprender com os outros, quanto ensinar também, de acordo com aquilo que está acontecendo com a gente. O que não fazer? Tá? Bom, quem está de casal, provavelmente as DRs vão acontecer, né? Sejam sensíveis um com o outro. Nós não estamos aqui para avaliar quem que é melhor, quem é o pior, né? Quem está fazendo mais errado, quem está fazendo mais certo. Não, a gente está aqui para descobrir o melhor de cada um e usar isso em favor do casamento de vocês. Então, se o seu marido está errado, você pode ter certeza que você também tem coisa errada. Tem casal que entra, que às vezes é muito notório que um falha mais que o outro, mas não significa que falha sozinho. Pode ter certeza disso. Só que cada um vai olhar para si.
E aí a gente vai usar o melhor de cada um para fazer o melhor lá dentro do casamento, dentro das finanças dos dois, tá bom? Não acuse, fale como se sente. Então, isso aqui não só para agora, para as finanças, mas para a vida, tá? Não acusa o outro. Em vez de você falar que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele deixou de fazer, fala para o outro como você se sente quando isso ou aquilo acontece. Isso surte muito mais efeito. Isso evita briga. Você ficar falando, porque você fez isso, é porque você fez aquilo outro. Porque... Não, em vez de você falar assim, você fala assim, amor, cara, eu me sinto assim, assado quando esse tipo de coisa acontece. Quando, primeiro, ninguém pode brigar com o outro porque o outro se sente assim assado. Então, a gente não cria uma briga. Agora, quando você acusa, você cria um ambiente de briga. Quando você fala como você se sente, você está querendo ser compreendido e ajudar o outro a te compreender. Faz sentido, gente, isso aqui? Ok. E não deixe a responsabilidade sobre o outro. Só vai dar certo se os dois se comprometerem. Então, os dois precisam se comprometer. Vocês vão ver que vocês vão descobrir o que cada um é melhor. Então, cada um vai fazer na mentoria aquilo que é melhor. Não é que os dois têm que fazer exatamente a mesma coisa, mas os dois precisam se comprometer. As atividades é para os dois fazerem, né? O que eu vou mandar fazer é para os dois fazerem, é para os dois me entregarem, tá? Não é para um só me mandar, é para os dois me mandarem. E, até botei de vermelho, não tome nenhuma decisão financeira importante sem me consultar. Por que eu estou falando isso? Não estou falando de decisões corriqueiras, eu estou falando de decisões importantes. Às vezes, vender um carro, pegar um empréstimo, aceitar uma proposta que alguém te ligou para quitar. Gente, não faz isso. Quantas vezes a pessoa entra no processo, você está pagando um profissional para te acompanhar, e aí não faz nem sentido você pegar e tomar a decisão sozinha, sem pedir conselho a quem você está pagando para te ajudar. Então, às vezes vocês olham as situações com a perspectiva que vocês têm. Só que às vezes você vai falar comigo e eu vou ter outra perspectiva a respeito daquilo para te falar. Em relação a dívidas. Eu já adianto que as dívidas sem risco, dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Gente, não é momento de aceitar nenhuma negociação, nenhuma. Porque, primeiro, a gente precisa entender a realidade de vocês. E outra, a maioria maçante das vezes, renegociar a dívida é uma grande besteira financeira que você faz. A maioria das vezes. Dívida, 90% das vezes, ou você paga ela à vista, ou você aguarda para pagar ela um pouco mais na frente. Então, esse negócio de ficar pagando o mínimo do cartão, esse negócio de ficar... Isso só vira uma bola de neve ainda mais. Principalmente nos dias atuais, onde nós temos as piores taxas para quem está devendo. Então, se é ruim cheque especial, hoje é pior. Juros, cartão de crédito é pior, está tudo pior. A Selic, né, que é a taxa que rege tudo, está nas alturas. É bom para quem está investindo. Agora, para quem ainda está se resolvendo, é péssimo. Então, você precisa não se precipitar. Não é se precipitando que a gente vai resolver as coisas. Primeiro, a gente precisa organizar vocês para entender qual é a realidade financeira que vocês têm, para depois resolver como que vamos pagar cada coisa, tá bom? Então, já de cara eu falo, não aceita negociar dívida agora. A pior coisa que tem é você achar que pode pagar uma dívida e depois você vê que você não consegue, aquela dívida só vira uma bola de neve ainda maior. E o que esperar, né, desse processo? Primeiro, dor. Eu avisei isso para vocês? Não, acho que eu deixei para essa parte, né? Mas, gente, a verdade é que dor nós não vivemos sem. Todo mundo vive com dor. Só que existe a dor do sacrifício e a dor do sofrimento.
que é a dor do sofrimento? A dor do sofrimento é a dor que acaba nela mesma. É você se lamentar, é você querer fazer diferente. Ah, poxa, eu queria tanto fazer diferente, eu queria tanto investir mais, eu queria tanto guardar dinheiro. Ah, eu queria tanto fazer a obra da minha casa, queria tanto viajar, queria... Ah. Aí você fica sofrendo porque você não consegue fazer isso. Isso é sofrimento. Resolve alguma coisa? Nada. É só lamúria. Por isso que o povo de Israel ficou tanto tempo no Egito. Só sabia sofrer, só a dor do sofrimento, só lamúria. Vocês vão viver a dor do sacrifício. O que é o sacrifício? Não é o sacrifício de sair cortando todas as despesas da casa, não é sobre isso. Sacrifício é a dor que você se causa de propósito com um propósito. Vou repetir. Sacrifício é a dor que você se causa de propósito e com um propósito. Quando você vai para a academia, primeira vez, você vai sentir dor. Mas você está indo lá de propósito e com um propósito. Você vai mudar a série, vai sentir dor de novo. Mas tu fica até feliz que está doendo, né? Você fica assim, ai, que bom, sinal que eu trabalhei o músculo. Sinal que está funcionando. Né? É aquela dorzinha gostosa. Por quê? Está resolvendo alguma coisa. Então, vai ser doloroso algumas vezes? Vai. Mas nada acontece de relevante na nossa vida, sem dor. Sem algo que nos custe, que mexa com a gente de verdade, tá? Então, mas pense numa coisa. É de propósito e com um propósito para que vocês vivam realmente a vida como Deus queria que vocês estivessem vivendo, tá? E mudança, né, gente? Mudança de mente, de ação. Estejam abertos para fazer diferente. E as experiências que sempre teremos. Pega agora aí o seu copo com água. E o que você vai fazer agora com o seu copo com água? Você vai pegar ele, olha bem para ele. Olha o líquido que está no seu copo aí. Vocês estão com o seu copo, gente? Ó. Isso aqui representa tudo que vocês já aprenderam sobre finanças até hoje. Tudo que vocês aprenderam de como organizar, ou de como fazer, ou as planilhas que vocês conhecem. Não sei. Tá vendo? Isso aqui é tudo que vocês sabem. Eu quero que vocês peguem esse copo e derramem na jarra vazia. Por que derramar na jarra vazia? Porque vocês precisam entrar nesse processo com um copo vazio. Quem chega nesse processo aqui com um copo cheio, não resolve, tá? Porque quantas vezes, né, já aconteceu aqui? Eu tenho a planilha de anotação de gasto. Aí, talvez, você já tenha uma organização. Gente, já atendi aqui contador, administrador, matemático, pessoas que já tinham uma certa administração. Aí tem a planilha deles lá. Aí eles estão apegados à planilha deles. Aí vocês ficam apegados ao que vocês já usam. Gente, esquece o que vocês usam, porque o que vocês usam, vocês já sabem usar. Então, eu não vou roubar de vocês nenhum conhecimento que vocês já tenham. Só que vocês precisam botar isso de lado agora para poder aprender a fazer algo novo. Se você ficar tentando pegar o novo e botar no velho, né, como diz a Bíblia, né, vinho novo em odre velho, o que acontece com o odre? Arrebenta. Por que arrebenta? Porque já está esticado tudo o que podia. Você bota um vinho novo, o vinho novo ele expande. Então, o odre velho, ele já esticou tudo que podia esticar. Ele não aguenta o vinho novo expandindo mais lá. Então, é importante que vocês peguem um odre novo, né, um recipiente novo, para acolher o que a gente vai falar e ensinar para vocês. E aí, com essa certeza, se você viveu o processo todo e falar assim, é melhor do jeito que eu faço, fique em paz, você já tem como você faz. Você sabe como é que você fazia. Eu duvido. Mas se você quiser continuar como você fazia antes, você já sabe como fazer isso. Mas se você tentar misturar o que você sabe
com o que você vai aprender, não vai dar certo, tá? Gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo? Ok, muito bom. Ah, e uma coisa importante, a gente tem aulas gravadas entre os encontros ao vivo. E aí é até importante que a gente vai começar a se conhecer e eu vou saber mais ou menos em que momento vocês estão. Essas aulas gravadas, o que eu fiz, né? A mentoria durava muito tempo. E aí demora para vocês terem os resultados de vocês. E, na prática mesmo, nós precisamos disso, de 2 meses para ajeitar as coisas. 1 mês para botar vocês de cabeça para baixo e o outro mês para botar de cabeça para cima. Só que tem muita informação que eu também queria passar para vocês. Só que quando eu deixava para fazer isso aqui no ao vivo, o que acontecia? Demorava muito o processo e, na prática, demorava vocês terem um resultado. Então, o que a gente fez? Qual foi a estratégia aqui? Eu separei as aulas. Essas aulas não são menos importantes que as ao vivo, tá? Importante dizer isso. Eu separei aulas que dá para você ouvir assim, enquanto você lava a louça, enquanto você toma um banho, enquanto você está dirigindo, né? Se você estiver indo para um lugar corriqueiro, né? Aí você consegue botar atenção. Se estiver indo para um lugar novo, não bota aula para assistir, não, que você não vai prestar atenção em nada. Mas eu separei as aulas que estão lá gravadas, vocês vão ver lá que tem um módulo, aulas gravadas. Cada semana você vai escolher uma aula dessas para gravar. Tem semana que eu vou direcionar vocês. E tem semana que não, você vai lá escolher mesmo. Que aula que eu vou ouvir? Vou ouvir essa daqui. E vai complementar tudo que está acontecendo aqui, tá, gente? São aulas que são importantíssimas. E durante a mentoria, também eu vou falando, ó, assiste aquela aula lá, isso aqui, ó, eu falo mais detalhado na aula tal, aí vocês vão lá e assistem. Então, toda semana, escolhe uma aula para você ouvir, né, enquanto você faz alguma coisa. Não sei, filha. Vai para lá. Espera aí que a mamãe vai ligar para ele. Ué, gente. Espera aí, só um minuto, tá? Só um minuto, gente. Pronto. Então, aí vocês vão... e outra coisa. Hoje, coloquem lá no grupo para mim quem eu tenho que liberar o acesso, tá? Teve, acho que a Roberta, Janaína, Michele, não sei se vocês chegaram a entrar lá na plataforma, mas vocês estavam inseridas na turma antiga. Eu já reposicionei vocês para a turma 16, tá? Aí, aqui, ó, entre hoje e amanhã, eu vou criar o acesso de vocês que ainda não têm o acesso lá da plataforma. E já vamos começar com uma coisa bonita, né? Com o nosso desafio 30. Já estão preparados para o primeiro desafio? Apertem os cintos, que agora vocês já vão começar o processo de verdade, né? O que é o desafio 30, Sola?
Então, lembra que eu falei para vocês que a gente vai passar 30 dias virando vocês de cabeça para baixo? Então, começa hoje o desafio. E o que se trata ele? Espero que vocês tenham apertado o cinto e espero que todos estejam sentados. Nós vamos fazer um registro diário de todos os gastos. Gente, é de todos os gastos mesmo, de cada real seu, você vai anotar. Eu vou mostrar uma planilha aqui para vocês, onde vocês vão anotar, tá? E o doído? Não use o cartão de crédito para coisas aleatórias. Ó, presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim. Não é hora de fugir da mentoria, agora é hora de ficar. Sula, não vou usar o cartão de crédito. Por 30 dias, eu quero que vocês parem de usar o cartão de crédito para coisas aleatórias. Por que coisas aleatórias? Se você já usa o cartão de crédito para absolutamente tudo, né, das coisas da sua vida, para fazer compra, para pagar a conta, para... Enfim, não sei, às vezes a gente já botou a vida toda no cartão de crédito. Que aí, quando você paga o cartão, aí acabou o dinheiro, aí você tem que usar o cartão de novo para poder viver, né? Para poder continuar a vida. Então, o que a gente vai cortar? Se você está vivendo assim, você vai continuar usando o cartão desse jeito, só que o que você não vai fazer? Você não vai comprar coisas aleatórias no cartão. Então, uma blusinha, sapato, um passeio, coisas que você pode ficar sem usar durante 30 dias, que você não vai morrer, eu quero que você não faça, tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente está lá no fundo do poço, a primeira coisa que a gente faz é parar de cavar, né? Se a gente parar de cavar, já está bom. Então, eu preciso que vocês parem de gastar com coisas aleatórias. Então, o consumo mensal de vocês, o que vocês fazem normalmente, vocês vão continuar fazendo. Fazer a compra do mercado, sacolão, as coisas do mês, tá? Agora, coisas extras, comprar algo parcelado, fazer uma coisa, sabe, uma dívida, não, tá? Durante 30 dias, eu quero que vocês vão fazer um jejum de cartão de crédito, né? Fazer uma abstinência aí. E aí, gente, eu posso contar com vocês? Quero ver as mãozinhas aí. Posso contar com o jejum de cartão de vocês? Deixa eu ver, quero ver os colégios. Olha aí, o Juan está pensando. Juan, não pensa não, mas aí. Isso, tá bom? Isso vai ser muito importante para não criar futuros problemas. O que vocês vão fazer? Todo mundo, quem é casado e quem não é casado. Vocês vão criar um grupo da riqueza. O que é o grupo da riqueza? É um grupo no WhatsApp, onde vai estar você e seu marido. Quem não é casado, você pega livro é considerado essencial? Não, a não ser que seja livro da escola do seu filho. Se você pegar, você vai criar um grupo no WhatsApp, vai botar você, seu esposo, sua esposa. Você que está sozinho, bota um amigo bem curioso no grupo, bota um amigo bem curioso, depois tira ele. Aí, depois, para ele perguntar o que aí você falar. Mas é brincadeira. O que você vai fazer nesse grupo? Porque eu sei que vocês a maioria de vocês estão em lugares diferentes, só que vocês estão gastando, né? A esposa está gastando de um lado, a esposa está gastando de outro, então vocês vão criar um grupo no WhatsApp, aonde vocês vão lançar lá em tempo real o que vocês estão gastando. É ali que vai ser feito o registro, Sula? Não. Só que vocês não vão andar o dia todo com uma planilha no celular, botando lá na planilha, que vocês vão ficar doidos. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão botar no WhatsApp, que é de fácil acesso, e esse grupo da riqueza vai ficar para sempre com vocês, tá? O meu grupo da riqueza existe até hoje. Mas não com o mesmo objetivo, com outro objetivo. Você vai anotar e você vai escrever lá, farmácia, comprei tanto, fui na padaria, gastei tanto. E aí vocês vão alimentando. E quando chegar em casa, vocês vão
lançar na planilha que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. É só, gente, não tem mistério nenhum, vou mostrar para vocês. É só vocês colocarem os valores e pronto, só isso. Botou o valor que você gastou, sai, não precisa ficar preocupada, não. Agora, eu preciso que vocês façam isso como quem toma banho e escova dente. Sula, como assim? Como quem toma banho e escova dente? Porque eu sei que a gente pode estar cansado de um dia inteiro, mas a gente toma banho e a gente escova dente. Então, vocês vão precisar colocar isso na rotina de vocês. Gente, ó, se você não está me ouvindo, abre 3 ouvidos do que eu vou falar agora. Toda a turma eu falo isso, e todo mundo que não faz se arrepende no final. Escuta o que a tia Sula está falando. Não acumula para fazer no final de semana, para fazer tal dia. Bota isso como uma rotina diária, porque senão vai virar um monstrinho. E aí vocês ficam procrastinando fazer aquilo. Porque aquilo vai virando grande, vai virando muita coisa para fazer, e aí você vai adiando, e isso vai comprometer totalmente o seu planejamento depois lá. Tá? Então, e depois, às vezes, até você esquece, né? O que foi, o que deixou de ser. Aí você vai falar assim, Sula, não, mas eu passo tudo no cartão, aí depois é só eu olhar. Gente, quantas coisas a gente bota no cartão, tem um nome super estranho, que a gente nem sabe o que é aquilo depois. Você nem lembra o que era aquilo, se era farmácia, se era supermercado, se era posto de gasolina. Então, não é para se confiar no cartão. Não, eu vou pegar as notinhas e vou guardar. Gente, faz isso não. Notinha é uma desgraça, aquilo ali. Você se embola com vários papéis, o negócio apaga. Aí você fica assim... Gente, WhatsApp. Botou no WhatsApp, chegou em casa... lança lá bonitinho, que vai ser simples. Quando chegar 30 dias de desafio, vai estar tudo ok para você começar a fazer o seu planejamento, tá bom? Vocês entenderam, gente? Olha, vocês sejam fiéis nisso, hein? Senão, desanda. E qualquer dúvida, gente, pode perguntar lá no grupo, em relação à planilha, em relação... Sula, mas isso aqui eu anoto onde? Isso aqui é o quê? Isso aqui entra em que categoria? Deve perguntar, tá bom? Vocês vão ver que já tem algumas categorias lá, mas vocês podem criar as de vocês. Deixa eu ver. Ah, isso, muito, muito importante. Botei até de vermelho. Eu preciso que, a partir de agora, vocês comecem a observar a duração das coisas importantes da casa de vocês. Então, tem coisas que talvez vocês nunca prestaram atenção. Vocês sabem que é muito importante, que não pode ficar sem, mas vocês simplesmente, a gente só vai vivendo e comprando quando acaba. Então, a partir de agora, eu quero que vocês prestem atenção em quanto tempo dura coisas que são importantes para vocês. Por exemplo, não vai dar para fazer, eu não sei aqui. Quem sabe quanto tempo dura o seu gás de cozinha? Ninguém sabe quanto dura o seu gás de cozinha? É uma coisa que vocês... Ó, o Juan sabe. Vocês precisam saber quanto tempo dura o gás de cozinha de vocês. Se vocês têm um filho, que esse filho bebe um leite tal, e esse leite tal... Ah, o meu é encanado, então aí é só pagar a conta mesmo. Você tem um filho que bebe um leite especial que não pode faltar. Preste atenção quanto tempo dura essa caixa desse leite. Eu uso fralda. Eu tenho filho, o filho usa fralda. Fralda é algo, por exemplo, que você precisa botar numa categoria diferente. Sabe por quê? Porque, gente, preste atenção que aqui está o pulo do gato. Por que as pessoas anotam gastos e não conseguem se organizar financeiramente? Porque até para anotar gastos, você tem que ter estratégia. A fralda. Já reparou que fralda? Quem aí tem alguém aí com criança pequena? Juan, eu sei que tem. Tem mais alguém com criança pequena em casa? Não? Ok. Fralda. Fralda tu compra no mercado. Fralda tu compra na farmácia. Fralda tu compra na internet. Tu compra fralda em vários lugares. Olha lá, ó, a Michelle tem um pequeno de 1 ano. Aí você vai na farmácia e você escreve assim, gastei na farmácia R$50. Só que aí nessa farmácia entrou coisas da farmácia e entrou a fralda.
A fralda está lá, misturada na farmácia. Aí você foi no mercado fazer as compras do mês, aí você viu estava barata a fralda lá, e você comprou a fralda. Aí você botou junto com o mercado. Aí tá lá, gastei no mercado R$ 500. Aí a fralda tá lá misturada. Aí, quando a gente vai olhar o seu orçamento, vamos ver o que dá para diminuir ou o que dá para enxugar. Eu posso cortar a fralda? Vou poder cortar a fralda? Não, mas você não sabe onde está a fralda, você não sabe quanto de fralda você gasta. Então, a fralda, se é algo importante, ela precisa vir separado. Se eu tomo um remédio controlado, que ele não pode faltar, ele não vai vir. Na farmácia, se eu uso, por exemplo, aqui em casa, a farmácia, é uma coisa que a gente compra até pela internet. Tem gente que compra farmácia junto no mercado, com as coisas de compras, né? Tem gente que compra farmácia separado. Tem gente que compra farmácia na internet, como eu faço. Mas você precisa saber ter uma média para você saber quanto você gasta de farmácia. Farmácia é coisa, creme de cabelo, creme de corpo, essas coisas. Mas se você tem um remédio controlado, um anticoncepcional, que você não pode ficar sem, isso tem que ser visto separado. Por quê? Para não correr o risco de cortar algo importante. Porque aí você está lá com o dinheiro da farmácia. Não, eu gasto na farmácia uns R$ 200. Será que dá para diminuir isso aqui? Não sei, será que dá? Ah, não, é porque também tem meu remédio controlado ali, tem meu anticoncepcional. Então, vai ficar difícil de você fazer essas avaliações. Se algo é importante, você precisa anotar isso de forma separada, tá? Eu dei alguns exemplos de coisas que vocês vão anotar separado, mas vocês podem anotar aí no caderninho de vocês agora, coisas que vocês vão já anotar separado, mesmo que vocês não façam hoje. E não significa, tá, gente, que depois vai precisar ficar separado sempre. É só nesse primeiro momento, porque a gente está fazendo raio-x nas despesas de vocês. Então, é necessário ver separado agora. Não significa que vai ficar separado sempre. Você pode comprar tudo junto, desde que você saiba, a gente já tiver feito isso. Então, ó, uma coisa que vai ficar separada, sacolão. Porque eu sei que às vezes a gente vai no mercado e compra o sacolão misturado com as compras. Você vai anotar o quanto você gastou de sacolão separado. Sacolão e açougue. Sacolão, açougue, padaria separado, tá? Então, essas 3 coisas já estou dizendo para vocês. Anotem separado, tá bom? E quem tem um negócio, tá? Tem gente que está aqui. Se você está aqui e tem um negócio e você ainda não comprou o Etum, você precisa vir falar comigo para a gente comprar o Etum. Você precisa fazer o Etum também. Quem tem um negócio, tem gente que tem uma renda extra, ok? A gente que tem um negócio. E esse negócio, o dinheiro que sai desse negócio é importante para o dinheiro da casa. Se é importante para o dinheiro da casa, ou se é a sua principal fonte de renda, você precisa organizar lá também. Tá? Então, fala comigo, a gente dá umas... Etum, Juan. Etum é um curso que eu tenho, que significa eu tenho um negócio, onde eu vou ensinar você a organizar o seu negócio para viver ele de uma forma sustentável, lucrativa, ter 13º, férias. Tem gente que acha que quem trabalha autônomo não pode ter férias. Tem férias, tem tudo, tá? Se você souber fazer direitinho. Não misturar o dinheiro da casa com o dinheiro do negócio. Então, quem ainda, se você não comentou isso comigo, você tem um negócio e você ainda não comprou, você precisa comprar o Etum também. Eu vou fazer uma condição especial para quem está na turma, tá bom? E aí você vai, quem tem um negócio vai precisar, paralelo com a mentoria, mas o Etum ele é curtinho, tá, gente? São 3 aulas principais, que são um pouco longas, mas são 3 aulas que você vai já começar a colocar em prática e vai tirando dúvida comigo à medida que vocês vão assistindo. E, importante, quem tem negócio, mesmo que você não tenha isso organizado hoje, mesmo que na prática seja uma bagunça, mas na teoria, na anotação, a gente vai começar já a separar as coisas. E é assim que a gente começa a separar.
na anotação. Então, você tem um negócio, você compra tudo misturado. Tem gente que faz bolo, aí vai no mercado, faz a compra da casa e junta com a compra do bolo. Separado. Tem que ser separado. Você vai anotar as despesas do seu negócio e as despesas da sua casa. Mesmo que você esteja usando o dinheiro do negócio para pagar a casa, mas se você gastou um dinheiro para sua casa, você vai anotar lá quanto que é que você gastou para sua casa. Mas esse dinheiro foi minha mãe que emprestou, esse dinheiro pode ter vindo da galáxia. Você gastou ele, você precisou gastar ele para sua casa, você vai anotar na sua casa. O contrário também é verdade. Precisei gastar para o meu negócio. Não, mas eu pedi emprestado para minha mãe. Peguei do meu dinheiro, eu peguei do cartão, eu peguei de não sei de onde. Mas você vai anotar nas anotações do seu negócio. Tá? Porque a gente precisa separar e entender o real consumo da sua casa e o real consumo do seu negócio. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês as planilhas, tá? Peraí. Gente, até aqui, quero que vocês falem comigo. Quais as dúvidas? O que está passando aí pela cabeça de vocês? Me falem, me contem aí se alguém tem dúvida. Sula, uma pergunta. Por exemplo, sacolão. A gente não tem costume de comprar muitas verduras durante o mês. A gente faz uma leve e tá ok. Só que, por exemplo, fruta, uma banana, um morango, uma pera, um mamão, que acaba acabando mais rápido. Então, isso seria algo importante que eu deveria anotar, porque é algo que a gente usa semanalmente, certo? Isso aí. Mesmo que vai comprando picado, não tem importância. E é exatamente a importância da gente anotar, porque quando a gente vai fazendo picado, principalmente as coisas picadas, é aí que a gente perde a noção de como a gente está gastando. Gente, o que atrapalha a vida financeira não são as despesas fixas, são as despesas variáveis. Sula, só uma dúvida em cima disso, mas no caso você vai anotar tudo na aba sacolão ali, né? Então, isso. Tudo que for de sacolão vai entrar tudo ali. Isso. Mesmo que for picado, vai entrar em um só. Isso aí. Ótimo, tá bom. Tá? Quem mais quer perguntar? Ninguém? Tá. Deixa eu parar aqui, vou mostrar para vocês a planilha que vocês vão... lembrando, tá, gente? Essa não é a planilha final, tá? Essa é a planilha do desafio 30. Espera aí que não está aberto aqui. Cadê você? Pronto. Tá aparecendo aí para vocês? Deixa eu ver. Tá aparecendo, gente? Sim. Presta atenção aqui. Essa planilha foi dividida ali em duas partes, as despesas fixas e as despesas variáveis. Gente, é só mesmo para vocês botarem o nome e o valor, né? No caso das despesas fixas. As despesas fixas, vocês já sabem, tirando a luz, né? Alguns o gás também, né? Porque se for gás encanado, tirando a luz, já pega e já preenche isso aqui logo com as despesas fixas que vocês já têm. Aluguel, escola de criança, telefone celular, coloca o telefone celular separado, tá? Não bota os dois juntos dá tanto. Não. Vocês vão ver que tudo eu vou pedir assim, gente, faz separado. Separado. Por quê? Para depois a gente ter o que analisar. Se você bota tudo num bolo só, você não tem o que analisar. Então, o telefone da esposa, o telefone do esposo, bota tudo que você já sabe quanto que é para pagar. Você vai colocar ali. Não vai entrar aqui cartão de crédito. Agora, uma coisa importante do cartão de crédito. Tem coisa no cartão de crédito que é uma despesa fixa. Netflix,
Amazon, Gympass, essas coisas que você usa lá no seu cartão, ele vem cobrando todo mês e que você nem olha mais para essas coisas. Agora você vai olhar e você vai colocar aqui nas despesas fixas, mesmo estando no cartão de crédito, tá? Então, se você tem coisas de recorrência no seu cartão, Google, negócio de foto, você vai botar ali o valor nas despesas fixas, tá bom? E nas despesas variáveis, aqui eu separei algumas despesas que eu já vejo que é comum o pessoal usar, mas você pode apagar os nomes e colocar os nomes que vocês têm aí de despesas. Se tem um aqui que você não usa, você não precisa usar. Você pode mudar o nome e botar o nome da despesa que você vai usar. Então, botei sacolão, padaria, mercado, combustível, iFood, farmácia, presentes, transporte, que pode entrar o Uber aqui, né? Açougue, saídas, sabe a saidinha que você vai lá depois do culto, quanto que você gastou nessa saidinha, foi sair com o mozão, quanto você gastou, você vai destrinchar aqui. Repara que nós temos aqui colunas, essas colunas representam os dias. Então, você tem até o dia 31, tá vendo? Você tem até o dia 31. Então, você vai lá no sacolão, hoje é dia 11, amanhã é dia 12. Aí você vai vir aqui no sacolão, que está na linha 4, posiciona o cursor, vai andando lá para o dia que você gastar e bota lá quanto que você gastou no sacolão. Gastei R$48. Você vai botar lá R$48,25. Você vai colocar lá. Aí você vai ver que aqui no final, ele vai somar por categoria o que você usou. E depois ele vai somar tudo aqui, aqui embaixo ele vai somar tudo. Não pode mexer aqui. E se você for botar um número aqui, você vai tirar a fórmula. Não pode mexer aqui, Não pode botar número aqui. Aqui também tem fórmula. Se você for digitar qualquer coisa aqui, vai mexer na fórmula, você vai perder a fórmula da planilha. Tá? Você só vai botar os gastos que você usou aqui na planilha. Só isso. No dia que você usou. Ok, peraí, deixa eu ver. Pode falar, Roberta. Sula, uma dúvida. Nesse campo aí de despesas variáveis, é só o que é usado no dinheiro ou o que a gente usa no cartão? Boa, muito bom. Muito boa a sua pergunta, é muito necessária. Muito necessária. Muito necessária essa pergunta da Roberta. Gente, o que acontece? Nós vamos anotar tudo que gasta no dinheiro e no cartão. O que acontece com o cartão de crédito que as pessoas se perdem um pouco com o cartão de crédito? O cartão de crédito não é uma despesa. Quem aqui, como eu, na hora de fazer a sua organização lá no papel, como você imagina que é a organização, aí você anotava lá, mercado, tanto, sacolão, tanto, escola da criança, tanto, cartão de crédito, tanto. Né? A gente bota assim. Então, esse é um erro financeiro que a gente faz, porque aí a gente não vê o que está dentro do cartão. Então, agora, a partir de agora, o cartão é um meio de pagamento. As dívidas que estão no cartão, sabe, as parcelas que tem daqui para frente, a gente vai olhar elas como dívida e tratar elas como dívida. E o que a gente comprar, gastar no cartão, que é uma coisa mensal nossa. Gente, hoje eu uso o cartão para tudo. Eu vou no sacolão, eu pago no cartão de crédito. Eu vou no mercado, eu uso no cartão de crédito. Eu faço tudo no crédito hoje. Por quê? Eu vou passar isso para vocês. Eu tenho uma estratégia por trás. E não é pensando no dinheiro do mês que vem. Qual é o erro do cartão de crédito? A gente usa o cartão de crédito pensando assim, agora eu não tenho, passa para o mês que vem, que mês que vem eu vou ter. É aí que está o erro do cartão. A gente não vai usar, a gente pode usar tudo no cartão de crédito, se a gente usar do jeito certo, mais para frente a gente vai falar melhor disso. Então, tudo que você comprar no cartão que tem a ver com as suas despesas normais do mês, mesmo que entre no cartão, você vai botar aqui nas despesas variáveis.
Porque qual é, gente? Por que a gente está anotando as despesas fixas e as despesas variáveis? Qual é a intenção dessas anotações? Entender o consumo de vocês, para que a gente faça um planejamento baseado na vida de vocês, não na minha. A gente vai fazer um planejamento da vida de vocês. Então, a gente precisa saber quais os gastos que vocês têm. Então, eu posso, não importa qual o meio de pagamento eu vou usar para gastar. Se eu pago no Pix, se eu vou fazer no débito, se eu vou fazer no crédito, eu gastei aquele mês. Eu precisei daquilo naquele mês. Então, eu preciso saber quanto que eu precisei gastar no mês. Consegue entender o que eu tô querendo dizer? Então, vai considerar o valor total, mesmo no que já tiver em vezes? Por exemplo, R$ 600 fez em 6 vezes. Não, isso aí a gente vai olhar como dívida. Vai olhar como dívida, só que aí ele vai entrar em despesa variável. O que vai entrar em Não, despesa não vai fixa entrar aqui. Eu vou. é a Não. assinatura. Assinaturas e Ah, tal. sim, a assinatura sim, Isso. a assinatura é fixo. Beleza. Mas, por exemplo, alguma coisa parcelada não vai ser aqui que vai entrar. Vou mostrar a parte do cartão embaixo. O que for parcelado, a gente vai olhar como dívida e vai entrar em outro lugar. Sula, Pode falar. deixa eu ver se eu entendi, né? Então, por exemplo, vai entrar na despesa variável agora o que eu gastar a partir de agora no cartão de crédito. Isso aí. Agora, se for uma coisa parcelada, Já é uma dívida. já é uma dívida. Ok. Se você comprar algo, fizer algo que é só vai uma vez, né? Só foi para aquele consumo naquele momento, vai entrar na despesa variável. Gente, durante vai ter dúvidas. A gente está perguntando aqui, mas vocês podem perguntar também de novo, tá? Porque eu sei que é muita informação no primeiro dia. Pode falar, Roberta. Então, só para fechar o entendimento e ver se eu compreendi. O que foi parcelado uma vez, passei à vista, vai entrar na despesa variável porque eu vou pagar no mês seguinte. Isso. O que for parcelado, se é em 2 vezes, 3, 4, vai entrar em outra aba que você vai explicar. Isso. Tá bom. Independente da natureza, já vai entrar como dívida no cartão. Isso. Tá bom. Isso. Obrigada. Nada, não. Aí, beleza. Então, aqui as despesas fixas e aqui as despesas variáveis. Aí vai ter a aba aqui embaixo do cartão, que é agora que eu vou explicar para vocês. Vou mostrar aqui. Então, aqui embaixo tem cartão 1, cartão 2, cartão 3, Nubank, planilha, tudo isso aqui é cartão. Eu não sei quantos cartões vocês têm, né? Então, eu fiz algumas para vocês terem aqui disponibilizado. Aí, olha como é que é a planilha. Tem várias linhas aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão destrinchar o cartão de crédito de vocês. Isso não é para fazer, por exemplo, em uma semana. Não, se você tem muitos cartões, você vai fazendo aos poucos. Agora, eu preciso que isso esteja terminado dentro de um mês. Tá? Então, aos pouquinhos, não tem um horário que você vai separar para fazer as atividades? Aos pouquinhos, você vai anotando. Se você tem muitas, né? Você vai anotando aqui dentro. Por quê? O que vai entrar aqui? Você vai botar só a dívida. O que for recorrência vai entrar na despesa fixa. O que é dívida, você vai colocar aqui. E aí você vai botar as parcelas até essas parcelas acabarem. Então, aqui está janeiro. Vou deixar você falar, Michele. Janeiro, fevereiro. Os meses aqui em cima, se você quiser, você pode mudar, tá? Nós estamos em agosto, então você coloca aqui agosto, setembro, outubro. Aí você vai botar, agora, aqui um exemplo, a piscina. Comprei uma piscina e foi 1, 2, 3, 4, 6 vezes R$50. Eu boto os R$50 até a última parcela. Depois, gente, vocês vão ver por que a gente faz isso. Porque isso vai entrar lá no planejamento de vocês, tá? Michele, pode falar. Eu acho que você já me respondeu. Eu ia perguntar se seriam os meses de agosto para frente, né? Isso aí. Então, você ok. pode deslocar, o nome ali, você pode botar de agosto para lá, tá? Tá, ok. E aí é importante que coloque até acabar. Agora, vamos lá. Sula, eu tenho uma dívida
com o fulano de tal, não é no cartão, é pessoal, e são 20 vezes. Você vai botar lá na despesa fixa. Aqui na despesa do cartão, né, você vai botar tudo que acaba em pelo menos 1 ano. Se demora mais de 1 ano, você tem um financiamento. Financiamento, se tem mais de 1 ano de financiamento, ele vai entrar na despesa fixa. Tá? Fala, Roberta. Ai, desculpa, que vai Não. acontecendo aqui. O que foi, por exemplo, de janeiro e está para acabar em novembro, um exemplo. Uhum. Eu coloco desde janeiro, eu só vou considerar o daqui para frente. No caso, o que eu vou pagar de agosto para frente. Isso o que aí. foi até julho, Já pagamento feito, conta acabada, fechou. Isso aí. Precisa para o passado, não. O passado Deus jogou no mar do esquecimento. Amém. Vai ter pergunta? Maiara, pode falar. Acho que é Maiara. Oi, Sula. Então, se eu fizer uma compra de boca, parcelar em 2 vezes com a pessoa, eu boto aonde essa compra? Isso. Aí você vai botar, vai usar uma dessas abas aqui, ó, tá? Como se fosse um cartão. Conseguiu entender? Ah, tá. Como se fosse um cartão, tá? Se você deve a terceiros, né? Não é, ou às vezes você deve ter um cartão de crédito de outra pessoa. Você vai botar, não junta, tá, gente? Não junta. Ah, é porque eu só tenho uma parcela nesse cartão. Então, mas separado, tá? Mas só tem uma coisinha nesse cartão. Então, você vai botar lá aquele cartão, só uma coisinha. Não junta os valores de cartão, tá? Porque depois, quando a gente olha o todo, a gente precisa ter estratégia. Se a gente olhar assim e falar assim, ó, isso aqui, ó, não tem como você pagar agora, a gente vai precisar usar o PDD para pagar, depois eu explico. Vai precisar usar o PDD para pagar essa dívida aqui. E como é que eu vou saber quanto que é aquele cartão? Se você misturou a fatura de um cartão com o outro, não vai dar certo, tá? Então, tem que ser separado. Quem mais levantou a mão? Mais alguém? Não? Tá. Então, vocês vão colocar essas coisas tudo ali, né? Vocês vão olhar para o cartão de vocês e vão anotando. Uma dica, tá? Pega uma fatura do cartão que você já pagou. Porque quando tem coisas, assinaturas e coisas assim, às vezes eles entram em datas diferentes. Aí você olha a tua fatura. Se você olhar uma fatura agora que você ainda vai pagar, pode ser que você não apareça algumas despesas que ainda vão entrar. Tá? Então, quer se basear para poder botar aqui cada itemzinho do seu cartão? Pega uma fatura que você já pagou, tá bom? Gente, tudo bem até aqui? Ok. Agora, eu vou mostrar a planilha de dívidas que estão aí. Sula, essa aí eu já entreguei para Deus, entendeu? E aí, eu não sei, mas ela existe e a gente vai olhar para elas, tá? Então, essa é... Deixa eu ver o que está aparecendo para vocês. Deixa eu parar de mostrar essa daqui. Eu vou botar todas essas planilhas, elas já estão na plataforma, mas como eu vou criar o acesso de vocês, de alguns de vocês, eu vou botar lá no grupo hoje, tudo isso aqui lá no grupo, tá? Para que ninguém fique atrasado em relação a isso aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Então, dívidas que já estão perdidas aí, né? Ou que você... Tem gente que faz uma dívida e a pessoa fala assim, ó, você me paga quando você puder, né? De terceiro, você vai botar aqui. Então, você vai botar a descrição da dívida. O que é a descrição? Você vai dizer se é um consignado, se é um empréstimo pessoal, se é um financiamento, se é a terceiros, ou se é um outro tipo de dívida. Qual foi o valor inicial dessa dívida? Então, quando você pegou, era quanto que você pegou? Quanto que era para você pagar no início, né? O total de parcelas, quantas parcelas ainda tem, né? O valor dessa parcela e o valor da dívida atual. Se você não está pagando, talvez você não tenha esse negócio das parcelas, tá?
mas aí você vai ligar para o seu banco e você vai perguntar para ele quanto que está a dívida hoje. E se você fosse pagar à vista, que é essa parte verde aqui, qual é a proposta de quitação? Se eu fosse pagar hoje minha dívida à vista, qual o desconto que vocês me dariam? Tá? E do lado, qual foi o motivo dessa dívida? Por que essa dívida nasceu? Tá? Fala, Roberta, conte. Sula, é porque dívida é um nome forte, né? Então a gente acaba achando que é tudo para o negativo, por exemplo, empréstimo, alguma coisa. No caso, por exemplo, eu tenho um carro financiado, ou um apartamento financiado, um imóvel financiado, que ainda não foi quitado. Ele vai entrar no campo de dívidas ou vai entrar no campo de despesa fixa? Despesa fixa. Ele só vai entrar na dívida se é uma coisa que você vai entrar só nessa planilha aqui, se caso vocês não estão pagando ela. Aqui, nessa partezinha aqui, nessa planilha que eu estou mostrando para vocês agora, é só as dívidas que você não está conseguindo pagar. Foi deixado aí para Deus, e aí o nome está lá no SPC, e a gente não está conseguindo pagar, e a gente deixou lá. Então, vocês vão... Porque a gente vai... Porque às vezes a gente não quer olhar. Só que aí, se você não olhar, você não consegue criar estratégia para poder quitar ela. Então, a gente... Lembra que eu falei que a gente vai virar vocês de cabeça para baixo? Gente, isso aqui é faxina. Faxina de virada de ano, sabe? Que você pega, vira as cadeiras de cabeça para baixo, faz tudo, que você limpa tudo, que você só limpa uma vez no ano. É o que a gente vai fazer aqui, tá? Maiara, me conta. Oi, no caso de empréstimo consignado que é descontado, por exemplo, em folha, entra aí também? Ou só dívidas que não está conseguindo pagar? Aqui só dívidas que não está conseguindo pagar. O empréstimo descontado em folha vai entrar nas despesas fixas, tá? Sula, mas eu nem vejo ele porque já vai descontado. Eu sei, mas agora a gente vai ver. Tá? Tá bom. Vai entrar lá na despesa. Acho que foi isso. Olha, acabou. Respira fundo. Bastante informação, né? Ó, eu não espero que vocês guardem tudo isso aqui de cabeça. Vocês podem e devem perguntar durante a semana, tirar dúvida, esquecer, pode perguntar. Gente, eu sou professora. Se existe um ser que é habilitado a repetir coisas, é o professor. Então, não se preocupem com isso. A gente está... Olha lá, a Michelle falou, verdade. Michelle também é professora. A gente repete e fala 10 vezes a mesma coisa, sem problema nenhum. Nós viemos com esse chip. Deixa eu... peraí. E lá na plataforma também tem, gente, as planilhas, essa parte da despesa fixa, variável, tem lá para vocês, tem o modo para imprimir, tá? Se você quer ver ele na mão e tal, só que preste atenção no que eu vou falar. A gente precisa disso de forma digital. Toda essa planilha, a planilha desse Desafio 30, ela foi pensada na planilha do planejamento. Como ela está, a posição que os números estão, tudo foi pensado para depois você só copiar e colar. Copiar e colar. Então, você não vai conseguir copiar e colar da folha. Só que eu sei que tem gente que depois que fizer o planejamento vai querer ter isso em mãos, aí você vai poder imprimir. Eu só estou explicando porque talvez você olhe lá e você acha que pode ser digital ou escrito. Quem tem muita dificuldade com planilha, não tem computador, não sei ligar, não sei nada, você vai fazer no papel e você vai mandar para o Harrison, e o Harrison vai fazer essa parte da planilha para você. Se você não tem recurso nenhum, você não vai deixar de fazer por causa disso. Você vai fazer no papel, vai tirar uma foto, vai mandar para o Harrison vai mandar na planilha, a gente vai fazer o planejamento na planilha e depois você vai imprimir para você ter acesso, tá bom? Deixa eu... Estamos acabando. Só... Ok.
Então, só para recapitular as coisas que a gente vai fazer, né, essa semana. Então, essa semana a gente não tem outro encontro, porque eu quero que vocês comecem a mexer nisso. Vocês vão preencher a planilha com as despesas fixas e os seus vencimentos, principalmente para quem recebe quebrado. Se você recebe picado, você precisa ter as datas de vencimento aos seus olhos, tá? E depois, tem uma planilha já separada para quem recebe por semana, mas primeiro a gente vai fazer a normal, a planilha normal. Mas depois tem esse recurso para vocês também, tá bom? Mas não quero que vocês pensem nisso agora, não. Fala, Mayara. Conte-me. Mayara, tá fechado o seu microfone. Sula, Fala, Ricardo. boa noite, tudo bem? Então, Tudo no bem. caso, a Mayara é funcionária pública. Ela tem alguns descontos na folha. Isso. E como que ela vai elaborar isso? Então, tem ela vai olhar lá o seguro de contra-cheque. vida, plano de saúde. Isso. Então, ó, ela vai olhar lá no contra-cheque e ela vai botar, se é, por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde não precisa. Mas é fixo? Plano de saúde? Você fala assim, a empresa, o Estado, seja lá o que for, Não. paga o plano de saúde dela e desconta uma parte, é isso? Vem direto descontado em folha o plano de saúde. É porque eu tenho plano de saúde. Metade de. Um vem no plano, na folha e o outro eu pago o boleto, entendeu? Então, você vai botar quanto que você paga, o quanto você paga, mesmo que está sendo descontado, você vai botar lá na despesa fixa. Então, a minha planilha ela não é em cima do bruto, ela é em cima do líquido. Não, contrário. Tudo que é descontado é fixo? Tudo que for Tudo que é descontado é fixo, Sula? Então, não tudo. Por exemplo, passagem. São coisas, por exemplo, passagem. Passagem não, porque é algo que você necessita para trabalhar. Alimentação também não, é algo que você precisa para trabalhar. Então, pode desconsiderar isso, deixa normal. Lá na frente, vocês vão ver. A gente vai matando essas dúvidas. Sim, sim. Não, Beleza. lá na frente, quando você tem na aula do planejamento, Uhum. eu explico isso mais detalhadamente das coisinhas do contra-cheque, né? Das coisas do contra-cheque, como vocês vão ver para planejar. Depois fica meio que automático, mas só para a gente ter um olhar bem minucioso, eu explico isso detalhadamente na parte de planejamento. Mas a minha preocupação agora é o financiamento que está sendo descontado lá direto. Você vai, vamos supor, um exemplo, tá? Eu ganho 5 mil reais, normalmente. Aí eu fiz um financiamento que desconta 1.000. Aí o que acontece normalmente? A pessoa olha e fala assim, eu ganho 4 mil. Então, não. Agora você vai voltar a pensar assim, não, eu ganho 5 mil e eu tenho essa dívida de 1.000 para pagar. Sim, entendi. Entendeu? Sim. A minha preocupação mais nesse primeiro momento é essa. Se eu tenho um financiamento, eu vou olhar para ele. Tá bom. É uma dívida só para eu ver ele e vou voltar a pensar no meu salário como se não tivesse aquela dívida para eu, como se eu tivesse a liberdade de pagar ou não aquela dívida. Que no caso no consignado a gente não tem, mas o meu olhar vai ser esse. Tá? Então, nesse primeiro momento, essas coisas, gente, da planilha do cartão de crédito, vocês vão fazendo aos poucos, tá? Exceto quem está no momento que, se você chegou aqui, porque tem várias famílias aqui e vários estágios. Tem gente aqui que está bem, tem gente aqui que está endividado mais ou menos, tem gente aqui que está endividado desesperadamente. Se tu está endividado desesperadamente, eu preciso que você corra com essa parte das dívidas e passe para mim, para que a gente possa, o mais rápido possível, já te dar as orientações e passos que vocês vão tomar, tá? Tem gente que está todo mês
realmente assim, meu Deus, como é que eu faço para pagar isso daqui? Qual conta que eu não pago para pagar? E qual, sabe? Está num momento desesperador. Se você está nesse momento desesperador, você vai correr com essa parte das dívidas para ter um panorama para mim, tanto de despesas fixas quanto das dívidas, para a gente, o mais rápido possível, começar a te dar um norte, não só daqui a um mês, tá? Aí vocês vão preencher a planilha do cartão de crédito e preencher a planilha das dívidas arroladas. É isso. É isso. E aí, agora, fim. Deixa eu fechar aqui. Agora eu quero ouvir vocês. Gente, fechei todas as informações. Sei que foi bastante coisa, né? Agora eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês estão se sentindo? Vontade de correr? Vontade de... Como é que tá o coração de vocês? Qual a expectativa que se gera depois desse primeiro encontro? Fala comigo. Vou aqui na ordem. Então, primeiro é a Maiara e o Ricardo. Fala comigo, Maiara e Ricardo, como é que tá aí coração, expectativa para o que a gente vai fazer? Oi, Sula. Fala. Então, a princípio, bem perdidos, porque assim, eu estou preocupado com a questão do Etum. Essa planilha que a gente vai fazer, eu vou colocar a empresa também. Então, você tem a planilha da empresa. Aí, o pessoal do Etum, vou falar com vocês separado, tá? Perfeito. E aí eu vou direcionar vocês. E eu tenho que dar o acesso de vocês também para lá. Eu falo com a Maiara, eu acabei até de repetir a frase para ela aqui. Eu falei, estão falando que você ganha X? Não ganho não. É só o líquido, mas é porque ela já comprometeu, né? O salário dela. Sim. Mas ele faz aquele grupo de anotar tanto da empresa quanto do pessoal, né? Faz os dois. Isso aí. E no caso da empresa, vai ser outro grupo. Sim. Tá, perfeito. Tá? Perfeito. Como é que tá? Aos pouquinhos a gente vai se achando. Não, tranquilo demais. Tá? Beleza. Michele, como é que tá o coração? Então, eu entendi tudo, assim, a princípio parece fácil, né? Mas quando a gente para, você vai falando e a gente já vai analisando mentalmente, né, os nossos gastos e tudo mais, a gente vê que, tipo, é uma grande loucura. Mas eu tô esperançosa de que vai dar certo. Vai dar, com certeza, já deu. A gente, são coisas, gente, que se vocês não tivessem num processo aqui, vocês não fariam. Verdade, verdade. Meu esposo não tá aqui, mas aí eu anotei tudinho e depois ele também pode assistir a aula. Sim, com Porque certeza. para mim vai ser mais tranquilo, mas para ele acho que vai ser um pouco desesperador. Aí você ajuda ele nessa parte. Sim. Juan e Aline, não sei se está só o Juan ou se está o Juan e a Aline, conta. A Aline fugiu aqui. Quando você falou Juan e a Aline, ela saiu correndo. E eu tenho que tirar. Olha só, o Ricardo já saiu e eu nem tirei foto de vocês. Meu Deus. Por enquanto, assim, só um pouco preocupado com a questão das anotações. Acho que sempre foi o fraco nosso aí, que é anotar para onde está indo as coisas, né? Mas essa ideia do WhatsApp eu acho que pode ser útil, porque a maioria das coisas que a gente faz aqui acaba usando o celular, né? Tá com o celular mais perto. Então, acho que vai ajudar nessa parte. Mas vamos lá. Não tem dificuldade nenhuma, não. Assim, nesse sentido, né? De colocar em prática o que você falou, não é difícil. Só que exige dedicação, né? Então, vamos lá. É isso aí, vamos partir para cima. Deixa eu só botar uma coisa aqui, porque eu reparei, não sei por quê, mas quando eu boto alguma coisa aqui, a Roberta e o Thiago aparecem, e quando não tem nada, vocês ficam tudo assim, ó. Tudo com risco no meio, não sei por causa de quê. Deixa eu tirar uma foto da gente, antes que... Quem puder abrir a câmera aí rapidinho para a gente tirar uma foto, que já saiu um casal e eu nem consegui tirar a foto. Olha isso. Não sei se o João Vinícius pode ir. Meu Deus, temos uma bebê! Leto, Wellington, pode abrir aí, deixa eu ver isso. Ai, que turma bonita. Deixa eu tirar uma foto de vocês. 1, 2, 3 e...
Aí, muito bom. Fala comigo agora, Roberta e Tiago. Me fala como é que tá a expectativa de vocês para esse processo, como é que ficou? Para a gente aqui, eu acho que é mais um desafio de mudança de mentalidade, principalmente no que tange aí a mesma situação do Juan, por conta de registro diário, né? Porque às vezes é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali, R$ 5, R$ 2, R$ 3. E aí, e a gente também coloca basicamente tudo no cartão, né? Então, essa parte acho que vai ser um grande desafio para a gente aqui, mas dá para ver que vai ser muito bom para a gente. Ai, vai sim. Aí a gente começa. Vocês vão. Depois, quando vocês começarem a gastar aí botando lá na planilha, aí vai dar uma vontadezinha de lá no final ver. Aí quando vocês vão vendo assim os totais, você vai assim. Mas, gente, aí começam os sustos de vocês. Daniele. Com É Daniele certeza. ou Daniela? Daniele. Daniele. Fala Isso. comigo. Ai, Sula, eu consegui acompanhar direitinho tudo. Agora a questão vai ser a prática mesmo. Eu estou com a maioria. Mas ó, eu quero que vocês pensem assim, caraca, eu vou anotar, mas depois eu não vou precisar ficar anotando mais. Porque assim, o problema todo está nas anotações. Só de pensar em chegar e colocar aí lançando tudo na planilha que é o grande problema. E alivia de pensar que não vai ficar sempre assim, né? De que é só no início. Isso aí, é só Mas no início já pega. Mas porque tem gente que acha que precisa ficar escravo disso para estar organizado. Não precisa. Mas no início, enquanto é só essa parte. Depois eu acredito que vai ser tranquila. Isso aí. O Wellington me conta, peraí, antes do Wellington, fala, Roberta. Só uma contribuição, algo que eu pensei aqui que também pode talvez ajudar o pessoal aí, é colocar essa planilha naquele Google Drive, que aí fica na internet, fica mais fácil, e qualquer hora que você tiver, você vai ali e não se perde, né? Preenche, acho que facilita. Sim, verdade. E aí vocês podem pedir, quem não souber, pode pedir o Harrison, que ele ajuda vocês, tá? O Wellington e Patrícia. E aí, como que tá o coração? Abre aí, o microfone tá fechado. E aí, tudo bom? Ela acabou de chegar agora. Mas isso aí é aquilo que a gente estava conversando aquele dia. Nosso salário aqui é muito pingadinho, né? Para de alunos, entra pingado. Então, aí entra pingado, você já gasta, quando você vai ver. Organizar isso o mesmo. dinheiro foi embora e você não viu. Exatamente. Né? Mas vai dar bom, em nome de Jesus. Isso aí. E essa anotação é exatamente para trazer a clareza do que o picado tira. O picado tira a clareza de como a gente está gastando e perde. Gente, quem recebe picado precisa ter uma disciplina muito maior do que quem não recebe. Muito maior. Fala, Juan. Porque você no final do mês, você não vê para onde foi. Recebi isso e não sei para onde foi. Exatamente, exatamente. Aí tu fala assim, pô, caraca, eu ganho isso, mas não vi. Não viu, não vi, entrou isso tudo, eu gastei isso tudo, como é que eu gastei isso tudo? Exatamente. Complicado. Mas agora a gente vai descomplicar. Fala, Juan. Ô, Sula, não sei se eu perdi por estar agitando as coisas aqui em casa, mas tem algum campo que a gente anota as entradas. No caso do Wellington, por exemplo, ele tem... o Wellington, é estranho falar o Wellington. No caso do Leto, aí, ele tem algumas essas entra pingado. Aqui em casa também, às vezes, entra pingado com algumas coisas que a gente faz aqui. Coisas, né? Não tem, mas... No caso do Leto, é que no caso a Patrícia recebe picado, ela vai ter a planilha lá no Etum, que ela vai fazer. Mas tem... Oi?
mas quem recebe picado, isso também é fácil de a gente resolver, tá? Eu crio uma planilhazinha rapidinha e aí vocês podem estar anotando, porque tem gente que não tem esse controle nem de quanto recebe, né? Que a maioria tem, mas tem gente que não tem. Então, foi até bom ainda criar uma de entradas para quem não sabe quanto ganha. Porque até então, eu sei quanto eu ganho, só que eu recebo por semana. É diferente de quem ainda não tem a noção de quanto realmente recebe, tá? Vou fazer isso para vocês. Deixa eu até anotar. Agora, João Vinícius. Conta para mim. Como é que tá? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo? Então, tem sido uma experiência maravilhosa a aula de hoje. Quero agradecer a senhora por estar nos ensinando essa educação financeira. Nossa Senhora lá no céu, senhora lá no céu. Mas, assim, o nosso objetivo, né, é sair do cheque especial, sair do vermelho para a riqueza, né? E rumo à riqueza, né? Eu estive aqui acompanhando com a minha filha mais nova, minha esposa Janaína também acompanhou aqui. Ela foi lá dar banho na bebê e continuei por aqui. Mas essa planilha é excelente, ela é bem explicativa, né, sobre despesa fixa, né, sobre as dívidas, e eu acho que a gente tem tudo para dar certo aí durante esse período que nós ficarmos juntos e assim colhermos nossos frutos lá na frente. Isso aí. Gente, vocês vão ver que faz toda a diferença ver cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu quadrado. Faz toda a diferença. Então, às vezes, muita coisa vocês vão descobrir quando vocês começam a organizar, botar cada coisa no seu quadrado, tá? E vai fazer toda a diferença no resultado final. Gente, foi muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos. Começamos em grande estilo. Eu quero que vocês fiquem à vontade comigo, com o Rez, com a Maria Isabel, com a Dani. A Dani, ela deu problema no celular dela, ela até conseguiu falar comigo no Instagram, porque o celular dela apagou do nada, e é um celular novo, mas as coisas vão se ajeitar e ela vai conseguir vir falar com vocês também. Mas a Dani Viana, ela é responsável para ajudar vocês em relação à plataforma, se vocês tiverem alguma dúvida de acesso lá, de não conseguir entrar, de pagamentos, tudo isso vocês resolvem com a Dani Viana. Mas, por enquanto, vocês podem estar se reportando a mim em relação a isso, enquanto o celular dela não se ajeita, a gente vai ajudando e orientando vocês, tá bom? Beijos de riqueza para vocês e vamos que a gente vai transformar aí muito a vida de vocês nesse período que a gente vai passar junto, tá? Beijo e fiquem com Deus.